Imagine acordar numa manhã, sentindo uma paz completa, acreditando que sua vida está em harmonia com a vontade de Deus, e de repente se deparar com algo tão profundo, tão transformador, que abala o próprio alicerce da sua existência. O que você faria se, em um instante, toda a sua compreensão sobre vida, morte e fé fosse virada de cabeça para baixo? Eu sou o Padre Esteban, e dediquei mais de 20 anos ao serviço de Deus e da minha comunidade. Diariamente, me empenho em levar paz, conforto e esperança a todos ao meu redor. Como sacerdote, minha missão sempre foi clara: compartilhar o amor e os ensinamentos de Cristo. No entanto, mesmo com todos esses anos de devoção, nada poderia ter me preparado para o que aconteceria em uma certa manhã fatídica. Por anos, minha vida seguiu um ritmo constante. Acordar cedo para preparar a missa, ouvir confissões, oferecer conselhos aos fiéis. Essa rotina se tornou a minha vida, e nela encontrei propósito. A cada dia, sentia a presença de Deus me guiando. Era uma vida de serviço, mas também de silenciosa realização. Contudo, existem momentos na vida em que a rotina é despedaçada, quando a corrente tranquila da existência é repentinamente interrompida por algo muito maior do que podemos imaginar. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder vídeos como este. Deixe um gostei e compartilhe com quem precisa desvendar os mistérios das profecias bíblicas. E não perca o comentário fixado, porque há uma surpresa especial esperando por você, um presente único para desvendar esses mistérios e garantir a sua salvação. Confira e me diga o que achou. Naquela manhã em particular, eu estava me preparando para a missa na sacristia, organizando meus pensamentos como sempre fazia antes de subir ao púlpito. Eu sentia a presença de Deus enquanto orava em silêncio, pedindo que Ele guiasse minhas palavras, que me fizesse um instrumento de sua paz. Mas algo estava diferente. Era uma mudança sutil, a princípio, uma estranha pressão no peito. Tentei ignorar, continuando com meus preparativos, mas só piorou. Minha respiração começou a ficar curta, meu corpo começou a pesar. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. O pânico cresceu dentro de mim, mas lutei para manter o controle. Eu sabia que algo não estava certo, mas não estava pronto para encarar. Minhas mãos tremiam, e então minhas pernas cederam sob mim. A última coisa que me lembro antes de tudo escurecer foi a sensação de que estava perdendo o controle do meu próprio corpo. Pensei que poderia estar morrendo. O medo me agarrou com força enquanto eu desabava, mas mesmo quando minha mente começou a ficar turva, houve uma estranha sensação de calma. E então, tudo ficou em silêncio. O barulho do mundo desapareceu. O peso do meu corpo pareceu se dissipar, e tudo que restou foi uma quietude infinita. Eu não tinha certeza se estava morto, mas sabia que não estava mais no mundo físico. O próprio tempo pareceu parar. Naquele silêncio, algo começou a mudar. Uma luz apareceu, suave no início, mas crescendo cada vez mais forte a cada segundo. Não era como nenhuma luz que eu já tinha visto antes. Não era áspera nem ofuscante, era quente e convidativa, me envolvendo de uma forma indescritível. Parecia que eu estava flutuando, sem peso, cercado de amor. Não havia dor, não havia medo, apenas uma paz profunda e avassaladora. Então, em meio a essa luz divina, eu o vi. Não como uma figura em uma pintura, não da forma como frequentemente imaginamos Cristo. Não, isso era diferente. Era Jesus, mas não em uma forma que minha mente humana pudesse facilmente compreender. Sua presença transcendia tudo o que eu já tinha conhecido. Não havia necessidade de palavras. Naquele instante, eu soube de tudo. Eu senti seu olhar, não com meus olhos, mas com meu coração. Seus olhos estavam cheios de compaixão, sim, mas também de uma profunda tristeza, como se ele carregasse o peso do sofrimento do mundo. Não era uma tristeza de desespero, mas de compreensão. Ele conhecia a dor das almas perdidas, a indiferença dos homens e a escuridão que havia tomado a humanidade. E, no entanto, naqueles olhos, eu também senti perdão, um amor tão profundo e puro que as palavras não poderiam capturar. Sua presença era avassaladora, e enquanto eu estava diante dele, eu entendi, com total certeza, que este era um momento de revelação divina. Não havia mais nenhuma dúvida sobre a natureza da vida ou da morte. Tudo havia sido exposto diante de mim. Eu estava na própria presença do Salvador, e eu sabia que tinha sido chamado para algo maior do que jamais havia imaginado.
mas havia uma urgência em seu olhar. Ficou claro que ele não estava apenas me mostrando seu amor, ele estava me alertando, me incentivando a ver o que muitos se recusam a reconhecer. O mundo estava à beira de algo muito maior, muito mais significativo do que poderíamos compreender. Algo estava prestes a acontecer, algo que poderia mudar tudo. Sua mensagem silenciosa ecoou em minha alma. O tempo está se esgotando. E com isso, um novo propósito surgiu dentro de mim, um que nunca mais me deixaria, um que remodelaria minha missão, minha vida e a própria maneira como eu via o mundo ao meu redor. Essa experiência não foi apenas para mim, foi um chamado à ação, uma mensagem para toda a humanidade. Mas como eu poderia transmitir uma experiência tão profunda? Como eu poderia explicar algo tão vasto, tão avassalador, sem soar como um louco? O que eu poderia fazer com essa revelação, agora que eu havia sido escolhido para recebê-la? Essas perguntas me assombrariam, mas a resposta era clara: eu havia recebido uma missão. Uma missão que mudaria para sempre a maneira como eu servia minha comunidade, meu rebanho e o próprio mundo ao meu redor. Permaneça comigo, pois a jornada está apenas começando. Enquanto eu estava na presença de Jesus, a paz avassaladora que me cercava começou a mudar. Eu podia sentir um profundo senso de urgência emanando dele, uma urgência que eu não podia ignorar. Seus olhos, cheios de tristeza e compaixão, pareciam me atravessar. Não era apenas seu amor que eu sentia naquele momento, era um aviso. Eu entendi que algo crucial estava por vir, algo que mudaria o mundo como conhecemos. O tempo de preparação estava se esgotando. Mesmo que eu não pudesse ouvir sua voz, eu sabia que ele estava falando comigo, não com palavras, mas com sua própria presença. Cada parte de mim foi inundada com um conhecimento que transcendia o mundo físico. A paz que eu havia sentido inicialmente agora estava misturada com uma sensação de temor, não por mim mesmo, mas pela humanidade. Eu via a realidade do que estava acontecendo no mundo, a escuridão crescente, a indiferença, a falta generalizada de fé. Eu sabia que sua mensagem era clara. O tempo para o arrependimento era agora. Ele não precisava falar. O peso de seu olhar e o poder avassalador da luz que me cercava transmitiam tudo. Eu entendi que sua missão não era apenas para poucos, mas para todos nós. Era um chamado para abrir nossos corações, para reconhecer nossas falhas, para buscar o perdão e para nos preparar para o que estava por vir. Naquele momento, senti o mundo ao meu redor mudar. Era como se a própria atmosfera tivesse mudado. A urgência que eu sentia não era apenas uma emoção passageira, era uma mensagem que ressoava profundamente em minha alma. A mensagem não era apenas para mim, era para o mundo. A luz que me cercava não era apenas uma representação de seu amor, mas também um reflexo do sofrimento e da urgência dos nossos tempos. Eu não estava sozinho nessa experiência. Mesmo enquanto eu estava em sua presença, eu me sentia conectado a algo muito maior do que eu mesmo. Era como se o universo inteiro estivesse refletindo sua essência, e nesse reflexo, eu vi o estado da humanidade, perdida, dividida e desesperadamente precisando de redenção. Então, enquanto eu estava envolvido nessa luz divina, de repente me tornei consciente da ausência do meu próprio corpo. Eu não sentia mais o peso da minha forma física. Era como se minha alma tivesse transcendido os limites do mundo físico, e eu estava experimentando a verdade eterna. Não havia medo, não havia dor, não havia dúvida. Tudo o que restava era pura e intocada presença de Deus, e eu sabia que nada neste mundo poderia se comparar à profunda paz que eu estava experimentando naquele momento. Mas então, algo mudou. A luz, que antes me cercava, começou a desaparecer. Não era que a luz estivesse partindo, mas sim, era como se eu estivesse sendo puxado de volta para uma realidade que me parecia estranha. Eu senti um puxão na minha alma, como se algo estivesse me prendendo ao meu corpo físico mais uma vez. Não era doloroso, mas era uma sensação estranha. Eu sabia, sem dúvida, que meu tempo naquele espaço eterno estava terminando. Eu tinha que voltar. Enquanto minha alma era puxada de volta para meu corpo, eu senti uma profunda sensação de perda. A paz, o amor, a calma eterna que antes me envolviam estavam desaparecendo lentamente, e eu estava sendo jogado de volta ao caos do mundo físico. Eu podia ouvir os sons fracos de vozes ao meu redor, e então, de repente, o bip agudo de uma máquina. Era como se eu estivesse acordando de um sono profundo, mas eu não era o mesmo. Meu corpo estava pesado,
e eu senti uma estranha desorientação. Abri meus olhos para as luzes fortes de um quarto de hospital. Eu estava vivo. Os médicos e enfermeiras me cercavam, seus rostos cheios de incredulidade. Eles estavam trabalhando incansavelmente para me reanimar depois que meu coração havia falhado. A situação tinha sido crítica, mas de alguma forma, contra todas as probabilidades, eu havia retornado. Eles não podiam explicar. Eu não podia explicar. Mas enquanto eu olhava ao redor do quarto, percebi que algo havia mudado dentro de mim, algo que nunca poderia ser desfeito. Eu não era a mesma pessoa que havia entrado naquele momento. O mundo para o qual eu havia retornado parecia distante, estranho e fugaz. Eu havia recebido uma segunda chance, mas não era uma chance de voltar à vida que eu conhecia. Era uma chance de cumprir algo muito maior. Jesus havia me dado uma missão. Sua mensagem era clara. O mundo precisava de salvação. O tempo para a complacência havia acabado. Eu tinha testemunhado a verdade de suas palavras, e agora eu sabia que minha vida tinha um propósito maior. Não era mais suficiente simplesmente viver minha vida a serviço dos outros. Minha missão havia mudado. Eu tinha que avisá-los. Eu tinha que compartilhar a urgência do que eu tinha visto. A luz que eu tinha testemunhado era real, e a escuridão que estava se espalhando pelo mundo era igualmente real. Eu tinha visto a fragilidade da vida, a urgência do arrependimento e o amor que Jesus tinha por cada alma na terra. Não havia mais espaço para hesitação ou dúvida. Eu tinha que sair e falar. Eu tinha que pregar com urgência. Mas enquanto eu me recuperava e retornava à minha paróquia, percebi que a tarefa que tinha pela frente não seria fácil. Como eu poderia compartilhar essa experiência com outros quando muitos não estavam prontos para ouvi-la? Como eu poderia convencer as pessoas a ouvirem algo que parecia tão impossível de acreditar? O mundo estava cheio de distrações, cheio de pessoas que não estavam prontas para encarar a verdade. Mas eu sabia que meu propósito era claro. Eu não podia permanecer em silêncio. Eu tinha que avisá-los. Eu tinha que contar a eles sobre a urgência do que estava por vir. A mensagem que eu havia recebido não era apenas para mim, era para todos. E eu não podia guardá-la para mim mesmo. Mesmo que o mundo não estivesse pronto para ouvi-la, eu havia recebido a responsabilidade de compartilhá-la. As palavras que eu tinha ouvido naquele momento de presença divina eram mais do que apenas uma mensagem, eram um chamado. E eu tinha que atender. Quando retornei ao mundo físico, senti uma profunda sensação de desorientação. Era como se eu tivesse sido retirado de uma realidade e jogado de volta em outra. A paz que eu havia experimentado se foi, substituída pela dureza do mundo ao meu redor. O bip de máquinas, as vozes dos médicos e o ar frio e estéril do quarto do hospital sobrecarregaram meus sentidos. Mas, no fundo de mim, havia algo que havia mudado, algo que eu não podia ignorar. Enquanto eu estava ali, me recuperando do choque da falha do meu corpo, eu não conseguia parar de pensar sobre o que eu tinha testemunhado. A experiência com Jesus, a luz avassaladora e a paz que transcendia tudo o que eu havia conhecido antes, tudo ainda estava tão vívido em minha mente. Era como se a essência daquele momento tivesse se impresso em minha alma, e nada neste mundo poderia apagá-la. A verdade de sua presença era inegável, e sua mensagem era clara. O tempo estava se esgotando. Eu sabia que minha vida havia sido alterada para sempre. Eu havia recebido uma segunda chance, não para viver como eu tinha antes, mas para cumprir um propósito maior. Eu não era mais apenas um padre seguindo os ritos da vida diária. Eu tinha visto algo além do véu deste mundo, e eu não podia ignorar. Jesus havia me mostrado a urgência dos tempos em que estávamos vivendo, e agora eu tinha a responsabilidade de compartilhar essa mensagem com os outros. Mas eu sabia que não seria fácil. Enquanto eu me recuperava e retornava à minha paróquia, fui sobrecarregado pelo peso do que eu havia experimentado. As pessoas em minha comunidade estavam seguindo suas vidas diárias, alheias à urgência que eu agora carregava dentro de mim. Como eu poderia explicar a eles o que eu tinha visto? Como eu poderia transmitir a gravidade da mensagem que eu havia recebido? O mundo parecia tão distraído, tão consumido por suas próprias preocupações e confortos, que parecia impossível alcançar alguém. Mas eu não conseguia me livrar da sensação de que eu havia sido escolhido para este momento. Eu tinha tido um vislumbre da realidade do divino,
e eu não podia permanecer em silêncio. A mensagem era clara. Jesus estava chamando as pessoas ao arrependimento para preparar seus corações para o que estava por vir. O mundo, como eu tinha visto, estava à beira de algo muito maior, e muitos estavam cegos a isso. Nos dias que se seguiram, comecei a pregar com uma paixão renovada. Cada sermão, cada missa, se tornou uma oportunidade de compartilhar a mensagem da salvação e a necessidade de arrependimento. Falei da urgência dos tempos, da necessidade de voltar para Deus antes que fosse tarde demais. Falei com a convicção que só vem quando você viu a verdade por si mesmo. Mas enquanto eu pregava, comecei a perceber que nem todos estavam prontos para ouvir o que eu tinha a dizer. Havia aqueles que ouviam, que pareciam entender o peso de minhas palavras, mas também havia muitos que simplesmente seguiam com suas vidas como se nada tivesse mudado. Era como se eles não conseguissem ver o perigo que se aproximava. Enfrentei resistência de maneiras que eu nunca havia imaginado. Alguns descartaram minhas palavras como alarmismo, enquanto outros simplesmente não queriam enfrentar a realidade do que eu estava dizendo. O materialismo e as distrações do mundo haviam entorpecido seus corações para a urgência da mensagem. Mas eu não podia parar. Eu não podia deixar que a indiferença dos outros me detivesse. Eu tinha visto a verdade, e agora era meu dever compartilhá-la, não importando o quão difícil pudesse ser. Um dia em particular, depois de um sermão no qual falei sobre a importância do arrependimento e da preparação para o retorno de Cristo, uma mulher se aproximou de mim após o serviço. Ela parecia perturbada, e eu podia ver a dor em seus olhos. "Por que você fala do fim?" ela perguntou. "Por que não falar de esperança? Por que não se concentrar no amor de Deus?" Suas palavras me atingiram profundamente. Eu podia sentir sua frustração, mas também entendia seu medo. A ideia do fim do mundo, de enfrentar a realidade de nossa mortalidade, era aterrorizante. Mas essa era a razão pela qual precisávamos acordar. Essa era a mensagem que eu havia recebido, para preparar, para arrepender e para voltar nossos corações para Deus. Eu gentilmente respondi a ela: "É por causa do amor de Deus que devo falar sobre essas coisas. É porque Ele nos ama que Ele nos chama ao arrependimento, para retornar a Ele antes que seja tarde demais. Seu amor é a razão pela qual não devemos ignorar os sinais ao nosso redor." Ela não respondeu imediatamente, mas eu podia ver em seus olhos que minhas palavras haviam causado um impacto. Talvez ela não entendesse completamente, mas eu sabia que ela havia ouvido a mensagem. E isso era o suficiente. Com o passar dos dias, continuei a pregar com urgência, mas também comecei a orar mais profundamente, buscando orientação sobre como alcançar aqueles que eram resistentes à mensagem. Eu sabia que não era suficiente simplesmente falar a verdade. Eu tinha que vivê-la. Eu tinha que personificar a mensagem de amor, arrependimento e salvação que Jesus havia me mostrado. Eu não podia apenas pregar do púlpito, eu tinha que mostrar ao mundo através de minhas ações que esta mensagem era real. Quanto mais eu orava, mais eu entendia que isso não era apenas sobre alertar as pessoas sobre os últimos tempos, era sobre ajudá-las a ver que o amor de Deus está sempre presente, mesmo em meio ao sofrimento e à incerteza. Era sobre trazer esperança a um mundo que estava perdido em suas próprias distrações. Eu não sabia quanto tempo eu tinha para compartilhar esta mensagem, mas eu sabia que eu não podia desperdiçar um único momento. A urgência do que eu havia testemunhado ainda queimava em meu coração. Eu não podia permanecer em silêncio. O momento era agora. E assim, continuei a pregar, a falar e a viver a mensagem que eu havia recebido. Não foi sempre fácil, e a resistência foi muitas vezes esmagadora. Mas eu sabia que eu não estava sozinho. Eu tinha visto a luz, e eu sabia que não importa o quão difícil a estrada à frente possa ser, Deus estava comigo, guiando-me a cada passo do caminho. E isso, mais do que qualquer outra coisa, me deu a força para continuar. Ao começar a compartilhar a mensagem que havia recebido, logo percebi como era difícil fazer com que as pessoas entendessem a urgência do que havia experimentado. A transformação dentro de mim era inegável, mas o mundo ao meu redor parecia indiferente ao aviso que me havia sido confiado. Parecia que eu estava gritando em um abismo, esperando que alguém ouvisse, mas ouvindo apenas os ecos da minha própria voz. A cada dia, eu via o mesmo padrão. Os fiéis vinham à missa, oravam e seguiam suas vidas. Mas a faísca de consciência, o despertar que eu havia sentido tão profundamente na presença de Jesus,
não estava em lugar nenhum. As pessoas eram consumidas por suas preocupações cotidianas: trabalho, família, posses, a necessidade constante de satisfazer desejos, sem nunca pensar no panorama geral, na verdade maior que estava além do véu deste mundo. Eu lutei com essa desconexão, sentindo o peso da minha missão mais fortemente a cada dia que passava. Eu havia testemunhado a verdade, o chamado urgente ao arrependimento e a necessidade de se preparar para o que estava por vir. Mas, apesar de todos os meus esforços, a resposta era frequentemente de indiferença ou até mesmo de ceticismo. Alguns na minha congregação acenavam educadamente, mas seus olhos pareciam vidrar enquanto eu falava dos últimos tempos, da urgência de se voltar para Deus. Outros cochichavam entre si, talvez questionando minha sanidade ou descartando tudo como mero alarmismo. Eu não conseguia entender por que tantos eram tão resistentes. Não tinham visto os sinais no mundo? O sofrimento, a divisão, a escuridão crescente? No entanto, era como se a própria ideia de encarar a verdade fosse demais para eles suportarem. As pessoas pareciam mais interessadas em evitar o desconforto do que em enfrentar a realidade que estava diante de todos nós. Um dia, após outro sermão apaixonado sobre arrependimento e a necessidade de despertar espiritual, um homem se aproximou de mim. Ele era um dos membros mais céticos da congregação, alguém que frequentemente se sentava no fundo, raramente participando dos serviços. Ele olhou para mim com uma mistura de preocupação e dúvida. "Padre Esteban", disse ele lentamente, "tenho ouvido seus sermões, mas não entendo. Você fala de arrependimento, mas onde está a esperança? Onde está a paz que deveríamos encontrar em Cristo?" A pergunta dele me atingiu profundamente. Era uma pergunta que eu mesmo estava lutando. Eu estava falando da urgência de se voltar para Deus, mas não havia me concentrado o suficiente na esperança que Jesus oferece, na graça que vem com o arrependimento. O medo do desconhecido, dos últimos tempos, havia nublado minha mensagem. Eu estava tão consumido com o aviso que havia esquecido a promessa de salvação que vem através da fé em Cristo. Esperança, disse eu suavemente, é exatamente o que nos é oferecido. Arrependimento não é um fardo, é um convite. É um caminho de volta para Deus, uma maneira de experimentar seu amor e graça de uma forma mais profunda e significativa. A urgência deste momento não é para nos assustar, mas para nos lembrar do amor que sempre esteve lá, esperando que retornemos. O homem pareceu ponderar minhas palavras por um momento, sua expressão suavizando. "Mas como sabemos quando é tarde demais?" perguntou ele. Essa era a questão, não era? Como sabemos quando cruzamos a linha? Como sabemos quando o tempo de voltar atrás passou? Eu não tinha uma resposta simples para ele. A verdade era que nenhum de nós sabia. E essa era a razão pela qual Jesus me havia dado esta mensagem, para nos avisar a todos para agir antes que fosse tarde demais. "Eu não sei o momento exato", respondi honestamente. "Mas eu sei que o momento de agir é agora. O tempo de buscar o perdão de Deus, de voltar para Ele, é sempre agora. E é por isso que não devemos esperar. A urgência é real, mas a esperança também é." O homem acenou com a cabeça, ainda inseguro, mas algo em seus olhos me disse que minhas palavras haviam causado um impacto. Talvez ele não tivesse entendido completamente, mas eu podia ver a semente da dúvida sendo plantada. Talvez ele começasse a refletir sobre sua própria vida, sua própria fé. E isso era tudo que eu podia esperar, que minha mensagem provocasse algo em seus corações, que os desafiasse a reconsiderar o caminho em que estavam. Mas mesmo quando vi pequenos momentos de mudança, eu sabia que a estrada à frente seria longa. Eu continuaria enfrentando resistência, mesmo daqueles que sempre estiveram perto de mim. Comecei a entender que o desafio não era apenas convencer as pessoas a ouvirem a mensagem, era ajudá-las a abrirem seus corações para algo maior do que elas mesmas. Eu sabia que não seria fácil. O mundo estava cheio de distrações, cheio do ruído do materialismo, do egoísmo e da busca por prazeres fugazes. As pessoas não queriam ouvir que tinham que mudar, que a maneira como viviam suas vidas poderia não estar alinhada com a vontade de Deus. Era mais fácil ignorar a verdade do que enfrentá-la. Mas eu também sabia que a mensagem de Cristo não era de condenação. Era de redenção. Era um chamado para retornar a Ele, para encontrar paz em seu abraço e para saber que, não importa o quão longe tenhamos nos desviado, sempre podemos voltar. Essa era a esperança que eu tinha que oferecer.
Eu também entendi que nem todos aceitariam a mensagem. Sempre haveria aqueles que a rejeitariam, que se afastariam. Mas eu havia aprendido que meu papel não era forçar a crença em ninguém. Era falar a verdade, compartilhar o amor de Cristo e confiar que aqueles que estivessem prontos para ouvir, ouviriam. Então, eu segui em frente. Continuei a pregar, a compartilhar a urgência da mensagem, mas o fiz com um senso renovado de compaixão. Eu sabia que cada pessoa estava em sua própria jornada e que, embora alguns pudessem não estar prontos agora, eles poderiam um dia abrir seus corações para a verdade. Em meio a toda a resistência, encontrei conforto no fato de que eu havia recebido essa responsabilidade. O chamado não era apenas para alertar, mas para amar. E isso, por si só, era uma mensagem que valia a pena compartilhar. Com o passar do tempo, percebi que compartilhar a mensagem que havia recebido de Jesus não seria tão simples quanto eu esperava. Apesar da profunda experiência que me havia sido concedida, apesar do profundo senso de urgência que sentia em meu coração, muitos ao meu redor continuavam vivendo como se nada tivesse mudado. Eles seguiam suas rotinas diárias, consumidos pelas distrações deste mundo, alheios ao aviso que me havia sido enviado para entregar. E eu não pude deixar de me perguntar, quanto tempo mais eu teria a chance de alcançá-los? Eu havia recebido uma responsabilidade sagrada. A urgência do que eu havia visto naquele momento de revelação divina era clara, mas como eu poderia fazer com que outros a vissem? Como eu poderia convencer aqueles que haviam fechado seus corações e mentes para a ideia de que o momento de agir era agora? Um dia, depois de entregar mais um sermão apaixonado sobre a necessidade de arrependimento, me vi questionando se minhas palavras estavam caindo em ouvidos surdos. Falei do sofrimento no mundo, da indiferença e da crescente escuridão que estava se espalhando pela terra. Avisei que o tempo estava se esgotando, que as pessoas precisavam voltar para Deus antes que fosse tarde demais. Mas as respostas foram mistas, alguns acenaram em concordância, enquanto outros pareceram ignorar, como se fosse apenas mais um sermão para sentar. Estava se tornando cada vez mais evidente que muitas pessoas simplesmente não estavam dispostas a encarar a realidade do que eu estava dizendo. Era mais fácil para eles permanecerem em suas zonas de conforto, para continuarem vivendo como se nada estivesse errado, em vez de confrontar a verdade desconfortável que Jesus havia me mostrado. Houve um momento, não muito tempo depois, que realmente me fez questionar o quão longe eu estava disposto a ir. Eu tinha acabado de terminar um sermão no qual falei apaixonadamente sobre a urgência do arrependimento, sobre o fato de que os últimos tempos não eram apenas um conceito distante e abstrato, mas uma realidade muito real e presente. Depois, uma mulher veio até mim, visivelmente abalada pela mensagem. Padre Esteban, disse ela, sua voz tremendo. Por que você sempre fala sobre o fim do mundo? Por que não se concentrar no amor de Deus, na esperança que Ele nos dá? Por que se concentrar na escuridão quando deveríamos estar nos concentrando em sua luz? Suas palavras doeram. Eu podia sentir a dor por trás de sua pergunta, o medo de encarar a realidade de que a mudança era necessária. Mas enquanto eu a ouvia, percebi algo crucial. Eu tinha estado tão focado em entregar o aviso, em compartilhar a urgência do que estava por vir, que não tinha expressado totalmente a esperança e o amor que também acompanhavam a mensagem. Sim, o mundo está em apuros, eu disse a ela, mas é por isso que precisamos nos voltar para Deus. Ele é nossa esperança, nossa salvação. Seu amor é maior do que qualquer escuridão que enfrentamos. A urgência não tem a intenção de nos assustar, mas de nos ajudar a ver que seu amor está disponível para nós agora, neste momento. Não fomos feitos para viver com medo, fomos feitos para ser transformados por sua graça. Eu pude ver uma mudança em sua expressão, um lampejo de compreensão. Talvez ela não tivesse compreendido totalmente tudo o que eu havia dito, mas eu sabia que naquele momento, ela havia ouvido a mensagem que eu estava tentando entregar. A mensagem não era apenas de aviso, era de esperança, de redenção, da oportunidade de ser renovado pelo amor de Cristo. E esse era o cerne do que eu tinha visto em minha experiência com Ele. Mas apesar desses momentos de conexão, eu sabia que minha tarefa estava longe de terminar. A resistência era forte, e muitos ainda lutavam para ver a urgência no que eu estava dizendo. Havia aqueles que acreditavam que tinham muito tempo, que os avisos dos últimos tempos eram exagerados ou irrelevantes para suas vidas diárias. Mas a verdade era que nenhum de nós sabia quanto tempo tínhamos. Nenhum de nós podia prever quando nosso tempo acabaria. E isso,
percebi, era exatamente porque Jesus me havia dado esta mensagem, para nos acordar antes que fosse tarde demais. A verdade disso se tornou ainda mais clara à medida que eu continuava meu ministério. Cada vez mais, eu via a crescente desconexão entre os valores do mundo e a mensagem que eu havia sido chamado a compartilhar. O mundo estava se tornando cada vez mais materialista, egocêntrico e indiferente ao sofrimento dos outros. As pessoas estavam tão presas em suas próprias vidas, em seus próprios prazeres, que não conseguiam ver o quadro maior. Eles não conseguiam ver a quebra do mundo ao seu redor, ou a necessidade de arrependimento e transformação. Comecei a entender que meu papel não era apenas pregar para aqueles que já estavam ouvindo, mas alcançar aqueles que ainda não tinham ouvido a verdade. Eu tinha que ser uma voz de esperança e advertência para um mundo que estava perdendo o rumo. Não bastava falar com o coral. Eu precisava ir além das paredes da igreja e alcançar aqueles que estavam lá fora, lutando, buscando significado, mas ainda não prontos para ouvir a verdade. Nisso, encontrei meu propósito: falar com urgência, compartilhar a mensagem de Cristo com qualquer um que ouvisse e mostrar que ainda há tempo para voltar atrás. A mensagem não era apenas sobre o fim do mundo, era sobre a oportunidade que ainda tínhamos de mudar, de encontrar a redenção e de experimentar o amor e a graça de Deus de uma forma que transformaria nossas vidas para sempre. Eu sabia que o caminho à frente seria difícil. Eu sabia que enfrentaria resistência, ceticismo e até mesmo rejeição. Mas eu também sabia que havia recebido essa responsabilidade por um motivo. Eu tinha testemunhado a verdade do amor de Jesus, e eu não podia guardá-la para mim. Mesmo que apenas alguns estivessem dispostos a ouvir, eu continuaria a falar, a avisar e a compartilhar a esperança que poderia mudar o mundo. O momento era agora, e eu não desperdiçaria outro momento. Ao refletir sobre tudo o que aconteceu desde aquele momento que mudou minha vida, percebo que o que me foi confiado não é apenas uma mensagem, mas uma missão. Uma missão para despertar aqueles que ainda estão adormecidos em sua complacência, para avisar aqueles que continuam a ignorar os sinais, e mais importante, para compartilhar o amor e a misericórdia de Deus que não tem limites. A urgência da mensagem não pode ser exagerada. Não importa quanta resistência enfrentemos, não importa quantos a descartem ou se afastem, a verdade permanece. Estamos vivendo em um momento que exige ação. Eu vi a luz de Cristo, senti a profundidade de seu amor e entendi o significado eterno deste chamado. E embora a jornada tenha sido cheia de desafios, sei que não posso desistir. Não posso ficar em silêncio. A mensagem de arrependimento, de salvação e de transformação é algo que cada um de nós precisa ouvir. Esteja você pronto para aceitá-la ou não, ela ainda está sendo oferecida. E para aqueles que escolhem ouvir, para aqueles cujos corações estão abertos à verdade, uma mudança profunda e eterna os aguarda. E você? Está pronto para atender ao chamado? Você está disposto a abrir seu coração e se preparar para a graça incrível que aguarda aqueles que a buscam? Não se trata apenas do fim do mundo, trata-se do começo de algo muito maior, algo que pode transformá-lo de dentro para fora. O amor de Deus está esperando que você dê esse primeiro passo, para abrir seu coração à sua misericórdia e perdão. Eu sei que pode ser avassalador. Eu sei que pode parecer mais fácil ignorar ou deixar de lado essas verdades, para nos convencermos de que há muito tempo. Mas deixe-me lembrá-lo, o tempo não é um luxo que podemos dar como garantido. Cada momento é um presente, e o convite para se aproximar de Deus está aberto para você agora mesmo. Então, ao refletir sobre o que você acabou de ouvir, eu o desafio a tomar essa decisão hoje. Volte para Deus. Busque seu amor, sua misericórdia e sua graça. Não se trata de medo ou desgraça, trata-se da paz avassaladora que vem quando alinhamos nossas vidas com sua vontade. Trata-se de entender que não estamos sozinhos neste mundo e que há esperança, não importa quão escuras as coisas possam parecer. Antes de terminarmos, quero aproveitar um momento para pedir seu apoio. Se você foi tocado por esta mensagem, se você se sente movido pela urgência deste chamado, considere mostrar sua gratidão dando um super obrigado. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo essas mensagens importantes para você e nos permite espalhar esperança e luz para mais pessoas que precisam ouvi-la. Cada contribuição, grande ou pequena, faz a diferença na vida daqueles que ainda estão procurando respostas, por paz e por uma conexão mais profunda com Deus. Ao encerrarmos, pense nisto: a jornada em direção à transformação começa com uma única decisão. Uma decisão de se afastar do medo,
da dúvida e de abraçar o amor e a redenção que Jesus está oferecendo a cada um de nós. É um chamado à ação e é um que exige nossa resposta. Você dará esse passo hoje? Obrigado por fazer parte desta jornada. Juntos, podemos fazer a diferença. Juntos, podemos espalhar a luz que Jesus trouxe ao mundo. Não espere por amanhã. Hoje é o dia de fazer essa mudança. Mantenha-se forte, mantenha-se fiel e nunca se esqueça. O amor de Deus está sempre com você, não importa onde você esteja ou o que esteja enfrentando. E não se esqueça de conferir o presente que espera por você no primeiro comentário fixado. É muito importante que você o pegue agora, pois temos apenas um número limitado de cópias e ele será retirado em breve. Clique agora e obtenha sua cópia digital. Se você foi movido por esta história, não se esqueça de deixar um super obrigado e compartilhar esta mensagem com alguém que você acha que pode precisar dela. Juntos, vamos continuar a brilhar a luz na escuridão.